Olá, meus amores, tudo bem? Como que vocês estão? Eu sou a Van Farias, esse é seu canal Fatos Macabros. E hoje, gente, quarta-feira, dia de Quartas Macabras, eu tô trazendo um conteúdo riquíssimo para vocês. Nós vamos falar sobre voodoo e hoodoo. Sim, existe uma leve diferença, vocês vão notar no decorrer do vídeo, do voodoo haitiano para o voodoo de New Orleans. E o hoodoo também, que muitas pessoas costumam confundir com outro tipo de magia, com voodoo, né? Nós vamos falar também sobre zumbis, sobre aqueles famosos bonequinhos onde são espetadas agulhas. Vocês vão entender um pouco dessa religião fascinante, vão poder comparar com outras religiões, né? Religiões de matriz africana, que aqui no Brasil é muito mais difundida do que o voodoo, e a gente vai desmistificar um pouco daquela coisa hollywoodiana que a gente tem, aquela visão ampla de que o voodoo é uma coisa negativa. Mas, gente, deixa aqui desde o início do vídeo o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe o vídeo com seus amigos. Eu vou chamar a vinheta e a gente já começa com essa matéria incrível. Gente, antes de iniciar esse vídeo nessa matéria, eu quero dizer para vocês que possivelmente esse vídeo vai ficar um pouco extenso, porque eu fiz um estudo bem detalhado, baseado nesse livro aqui, Voodoo e Hoodoo, a magia do Caribe e o Império de Marie Laveau. Ele é um livro de autoria do Diamantino Fernandes Trindade e Rugan Sebastian Delacroix. Gente, me perdoe pela minha pronúncia, eu não sou nada, não conheço nada de francês, mas o que importa, como eu sempre falo, é o entendimento que a gente tem, tá? Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, sendo que hoje eu vou falar as diferenças do voodoo haitiano, voodoo de New Orleans, de Nova Orleans, né? E do hoodoo. E na sexta-feira eu vou estar trazendo para vocês aquela história fascinante do império da rainha do voodoo, Marie Laveau, outras rainhas e reis do voodoo também, tá bom, gente? Para quem se interessar, aqui na descrição do vídeo tem o nome desse livro para vocês adquirirem, gente, tá bom? Mas já vamos começar com essa matéria incrível. Bom, gente, o voodoo, ele é originário das Índias Ocidentais do Haiti, durante o período colonial francês e até os dias atuais, ele é amplamente praticado naquela região do Haiti. As fundações do voodoo são as religiões tribais da África Ocidental, trazidas ao Haiti por escravizados do século XVII. E a palavra voodoo deriva de vodun, na língua fonte da Uné, que significa espírito, ancestral, divindade. O Haiti, gente, ele foi isolado durante grande parte de sua história, o que permitiu que o voodoo se desenvolvesse com suas próprias tradições e deuses únicos. Os escravizados haitianos, eles foram capturados de diversas tribos diferentes em toda a África Ocidental, e eles compartilhavam de muitas crenças em comum, como o culto à ancestralidade da família, o canto, o tocar dos atabaques, e uma em especial, eles acreditavam que os adeptos eram possuídos pelos espíritos de seres imortais. Então, essa junção de pessoas vindas de diversos lugares diferentes terminou por fundar uma nova religião, voodoo ou Service Guiné, que em tradução literal significa a serviço da Guiné. O voodoo, gente, nada mais é do que um culto de rememoração daqueles negros que deixaram a África à força. Os escravizados, então, foram deixando de lado as suas identidades culturais e passaram a denominar aquela região da África de Guiné ou Guiné, que nada mais era do que um local mítico onde residiam os seus ancestrais e para onde um dia eles voltariam. Os brancos, os senhores de escravos, proibiam os escravizados de professarem a sua fé. Então, eles batizaram a pulso esses escravizados e
obrigavam eles a professar a fé católica. Só que aqueles negros tão saudosos, eles continuavam praticando o voodoo em segredo. Os santos católicos então foram incluídos nesta nova religião como um enriquecimento de sua fé. Eles incluíram também os hinos católicos, imagens, velas e relíquias sagradas nos seus rituais. Unindo o catolicismo francês dos ritos originais de todos esses povos africanos, o Service Guiné segue a sequência da prece de invocação chamada Prière Guiné, que se inicia as orações católicas tradicionais como o Credo, o Pai Nosso, a Ave Maria e o Ângelus, seguindo para a saudação aos Loa, Rada e Petro. O voodoo, gente, segue até os dias de hoje, sendo amplamente praticado em locais como Nova Orleans, Miami, Charleston e Nova York, sendo que cada um desses locais criou novas práticas e novos rituais. Não é possível, gente, acontecer uma cerimônia voodoo sem que um Loa incorpore em um médium, pois eles têm a capacidade de conceder a cura e o equilíbrio da vida. Todas as cerimônias voodooístas iniciam-se derramando um pouco de água no chão do templo. O intuito desse ato é auxiliar a chegada dos espíritos, porque isso, gente, faz uma alusão ao fato de que assim como os escravizados vieram da África para a América pela água, assim também, através da água, os Loas chegarão. A água é o elemento central do Service Guiné. Outro elemento central do culto voodoo é a Prière Guiné, que nada mais é do que uma longa recitação, onde eles saúdam todas as nações que formaram o voodoo. Eles então passam a recitar Prière Jo, onde eles invocam os santos, loas e ancestrais cultuados na casa. O voodoo é uma religião monoteísta. Para eles, existe um Deus supremo que é denominado como Bon Dieu, ou Bom Deus em tradução literal. Abaixo dele estão os loas ou mistérios. Abaixo dos loas vêm os ancestrais, seguindo-se dos guedês, que são os mortos em geral, e após estes, os vivos ou encarnados. Como as religiões espiritualistas que nós conhecemos, no voodoo são os loas que escolhem os seus médiuns, aqueles como nós conhecemos aqui, os seus cavalos, e não o contrário. Os templos voodooístas são simples, porém ricamente decorados. Estes templos são chamados de Ronfort. Eles podem ser cobertos por um teto ou telhado, com ou sem paredes, ou em um local ao ar livre. A parte coberta é chamada de peristilo, onde sempre haverá um mastro central, de grande importância para o culto. Este mastro chama-se de Potomitã. Ele simboliza uma árvore cuja copa toca o céu e suas raízes se estendem ao submundo. Acredita-se que seja através desse mastro que os loas descem e sobem do templo. Os espaços externos, gente, de um templo voodooísta geralmente são utilizados para culto aos guedês. Os templos contam ainda com quartos adjacentes ou não ao peristilo, chamados de djevo. Eles são, gente, utilizados para confinar aqueles que estão sendo iniciados na tradição voodoo. A denominação dada àqueles adeptos que passam pelos processos iniciáticos é Ronsi. No voodoo, as sacerdotisas são denominadas Mambo e os sacerdotes são denominados Rougan. A Mambo, juntamente com o Rougan, conduz os rituais e invocam os loas. O Rougan, praticante de magia negra, é chamado de Bokor, e a Mambo é chamada de Kaplata. De um modo geral, o Bokor e a Placata são considerados indivíduos à margem da sociedade voodooísta, sendo considerados párias em seu meio. No voodoo haitiano, existe uma classe de espíritos que são denominados guedês. Eles são considerados os patronos dos cemitérios e da morte. Eles expressam os poderes da morte e da fertilidade. Eles também são a única classe de família que pode ser cultuada por um iniciado ou não no voodoo. Eros e Thanatos, sexo e morte, são as forças simbolizadas e manifestadas nos guedês. Olha que coisa interessante, gente. Para comprovar que de fato os cavalos, ou seja, os médiuns estão de fato possuídos pelos loas, os
adeptos, os mambos e os mugans, costumam esfregar uma mistura de rum e 21 tipos de pimentas fortíssimas nos olhos e nas partes íntimas das pessoas. Coisa que, caso eles não estivessem em um transe completo, causaria uma dor lancinante àqueles que estivessem fingindo a possessão. As diferenças entre os Loas e os Guedês é que os primeiros são considerados aspectos de Bondye. Eles são considerados como manifestações das leis divinas e também são considerados como anjos intermediários entre o divino e o humano. Já os Guedês são espíritos que um dia viveram na Terra. Os Guedê estão intimamente associados como Barão Guedê, cujos aspectos são Barão Samedi, Barão da Cruz e Barão do Cemitério. Dependendo da tradição seguida, Barão pode ser um dos Guedê, o seu protetor espiritual, pois os levanta dentre os mortos com a ajuda do Barão Samedi e de sua esposa Mamã Brigitte, ou ainda um aspecto de Guedê. De todo modo, em qualquer uma destas configurações, Barão, Mamã Brigitte e os Guedê, o seu domínio é a morte, o cemitério e a sepultura. Usualmente, o túmulo do primeiro homem e da primeira mulher enterrados em um cemitério simbolizam os túmulos do Barão Samedi e de Mamã Brigitte, respectivamente. O Barão Samedi, gente, é quem controla os portões da morte, ou seja, nenhum Guedê pode passar para o outro lado sem a autorização, sem a permissão do Barão Samedi. Mamã Brigitte é uma Loa da morte. Ela protege as lápides dos cemitérios, se forem devidamente assinaladas com uma cruz. A ela, os voduístas recorrem quando querem, de algum modo, fazer justiça. Uma coisa, gente, muito interessante que pode ser notada nas vestimentas do barão são símbolos maçônicos, porque o voodoo ele foi muito influenciado pelos maçons franceses dos séculos 18 e 19, que muito influenciaram a cultura voduísta daquela época. Ainda no voodoo haitiano, encontramos Papa Legba, guardião das encruzilhadas, intermediário entre os Loas e a humanidade. Embora Papa Legba não seja um Guedê, ele é o seu oposto simbólico, pois de um lado, os Loa Guedê personificam a morte, ao passo que do outro, Legba personifica a vida. Papa Legba é o vodum do bem e do mal, o senhor das encruzilhadas e dos caminhos. Geralmente assentado na entrada da aldeia, afasta todos os maus espíritos. É invocado antes de qualquer cerimônia para garantir a calma e o bom andamento do ritual. É sempre representado em um montinho de terra e com atributos sexuais acima das medidas normais. Entre os Fon e os Ewe, Legba possui aspecto predominantemente fálico e seus iniciados, os Legbassi, transportam o Sacra de Legba, assentamento composto de um complexo aparato, com cabaças e esculturas fálicas. No Haiti, Papa Legba é o dono das encruzilhadas espirituais e é ele quem dá ou nega a permissão para que se possa falar com os espíritos. Papa Legba é sempre o primeiro e o último a ser invocado em qualquer cerimônia voodoo, porque a sua autorização é de suma importância, é necessária para tornar possível a comunicação entre os mortais e os Loas. Papa Legba é o responsável por levar os pedidos e as oferendas aos deuses do voodoo. Ele é um grande comunicador e ele fala todas as línguas da terra e dos deuses. Somente Papa Legba possui a autoridade, o poder de abrir a porta para permitir que os outros espíritos passem para o mundo humano. Todas as cerimônias começam com uma oferenda a Papa Legba, porque assim ele pode abrir a porta e permitir que os outros espíritos passem. Agora vamos falar um pouco sobre os zumbis. Gente, o que era esse processo de zumbificação? Nada mais era do que um processo de envenenamento que os bocós utilizavam como uma forma de se vingar de algumas pessoas. Basicamente, o veneno era feito com a toxina de um peixe local, ervas venenosas e outros elementos orgânicos como ossos de animais e humanos. A principal toxina presente na mistura, a tetradoxina, é 160 mil vezes mais potente do que a cocaína. Transformado em pó, esse veneno então
era soprado no rosto das vítimas. E essas pessoas então eram envenenadas e elas entravam em um processo comatoso de morte. Então essas vítimas eram veladas como se elas de fato estivessem mortas. Só que ainda existia ali algum resquício de oxigênio. Então depois dessas vítimas serem veladas, os bocós conduziam uma cerimônia onde eles injetavam uma substância que reanimava essas pessoas mortas. Então dava-se um embotamento, um processo de zumbificação que permitia que essas pessoas que eram consideradas zumbis tornassem submissas aos bocós, né, a esses feiticeiros. Nesse livro, gente, tem uma passagem, algumas passagens pesadas nesse livro também, apesar de ser um livro de puro estudo, mas tem umas partes pesadas onde fala de um irmão que encomendou esse processo de zumbificação de um outro irmão simplesmente porque ele queria ficar com terras. Também fala que existe um certo misticismo em torno disso, né? Um certo exagero. Existe, gente, dentro do voodoo, uma gama imensa de outras entidades que são cultuadas. Eu trouxe o principal deles, Papa Legba, Barão Samedi, Mamã Brigitte, Bon Dieu, né, que é o Deus Supremo. Mas eu não vou ficar citando todos, porque senão esse vídeo ficaria muito extenso, tá? VVs, assinaturas mágicas dos Loas. Toda e qualquer alusão gráfica ao voodoo, seja em pinturas, fotografias ou filmes, sempre traz misteriosos símbolos pintados na parede e em objetos de culto ou desenhados com farinha de milho no solo. São os famosos VVs, símbolos que, além de representarem os próprios Loas, são verdadeiros faróis pelos quais eles seguiam quando invocados na sua jornada da Guiné para o mundo dos vivos. Por vezes os VVs são riscados com giz ou desenhados com pólvora ou até mesmo com cinzas. O mais comum e tradicional método de desenhá-los, porém, é com farinha de milho, sendo que apenas um sacerdote ou sacerdotisa pode fazê-lo, pois envolve uma outorga sacerdotal conferida num dos ritos secretos do Kanzo. Engana-se, contudo, quem neles vê tão somente mero simbolismo, tal qual os pontos riscados na Umbanda e as imbas da Quimbanda. Os VVs criam portais entre mundos, chamando a presença real do Loa e sendo o ponto focal onde se lhes apresentam velas, bebidas e alimentos. Voodoo em New Orleans. No Brasil, o voodoo ele ainda é pouco conhecido, sendo que geralmente nós associamos a prática do voodoo com aqueles bonequinhos que eu falei lá no início, que é tão conhecido da maioria das pessoas, onde se espetam diversos alfinetes ou agulhas a fim de praticar o mal para uma outra pessoa. Só que o que muitos ainda desconhecem também é que o voodoo é uma das religiões oficiais do Benin, onde ele é praticado por aproximadamente 40% da população. O foco principal do voodoo da Louisiana é auxiliar e servir ao próximo, utilizando uma conexão entre a natureza, os espíritos e a ancestralidade. Porém, os verdadeiros rituais voodooístas são realizados com portas fechadas, pois um ritual vistoso, ou seja, à vista de muitas pessoas, seriam considerados desrespeitosos aos espíritos. Métodos do voodoo incluem leituras divinatórias, banhos espirituais, dietas especialmente planejadas, oração e cerimônia pessoal. O voodoo é frequentemente usado para curar ansiedade, vícios, depressão, solidão e outras doenças. Procura ajudar os que têm fome, os pobres e os doentes, como Marie Laveau fazia. Como eu falei lá no início do vídeo, existem algumas diferenças entre o voodoo haitiano, do voodoo para o voodoo da Louisiana, apesar de que o voodoo da Louisiana deriva do voodoo haitiano. Dos muitos loas cultuados lá no Haiti, poucos chegaram aos Estados Unidos e continuaram a ser cultuados. O principal loa do voodoo da Louisiana é Papa Legba. As suas funções são as mesmas do voodoo haitiano, sendo que na Louisiana existe uma ênfase muito maior às suas responsabilidades como guardião da encruzilhada. Assim, gente, como acontece com uma certa entidade como o Exu no Candomblé,
Papalegba foi associado ao diabo, o que não é uma verdade. Papalegba é um guardião das encruzilhadas. Existe uma infinidade de lendas. Existe um filme que chama, se eu não me engano, Crossroads. Eu vou deixar o nome aqui na descrição do vídeo. É interessante, é um videozinho legal. E ele fala sobre Papalegba. Também tem uma série, aquela série American Horror Story. Papalegba tem uma aparição nessa série para Mahilavu. Mas, gente, assim como Exu, né, é um guardião das encruzilhadas, essa é a função de Papalegba dentro do voodoo. Uma característica, gente, muito interessante dentro do voodoo da Louisiana é o culto à Virgem Maria. É o culto real à Mãe de Jesus. Lá, eles também recorrem muito à proteção de São Miguel Arcanjo para se proteger contra as forças do mal. Dentre os santos mais invocados pelos voduístas estadunidenses estão Santo Expedito, São Judas Tadeu e São Roque, considerados capazes de propiciar milagres e prodígios aos seus devotos. Também são muito afreguezados São José, Asfonquê e John de Conqueror. Também não podemos esquecer dos espíritos dos indígenas, que são muito cultuados dentro do voodoo lá na Louisiana, lá em Nova Orleans. Igualmente, lá no voodoo haitiano, no voodoo de New Orleans, aquelas pessoas que querem passar pelos processos iniciáticos para se tornar uma mambo, um rogão, um sacerdote da religião voodoo, eles precisam passar por uma série de processos rigorosos, que incluem uma certa quantidade de dias ali para passar por todo esse processo. O voodoo de New Orleans distingue-se por lançar mão de uma série de recursos mágicos provenientes das mais variadas culturas. Assim, os sacerdotes e sacerdotisas oferecem serviços como leituras de tarô e em bolas de cristal, tratamentos à base de ervas, conjuros, amuletos e talismãs. Dentre essas práticas, distingue-se a magia com vela, alicerçada basicamente no simbolismo associado às cores. Agora, vamos falar sobre os famosos e curiosos bonecos voodoo. Sim, gente, eles existem dentro da religião, porém eles são um mero detalhe. Eles não servem somente para fazer o mal, o que deve ser evitado ao máximo. Eles também servem para auxiliar, para, inclusive, gente, servir como a personificação de uma pessoa para auxiliar na cura de uma pessoa que se encontra em algum lugar distante. No caso do voodoo, o objeto não representa um deus ou um ser espiritual. Algumas vezes são utilizadas bonecas de brinquedo para servir de habitação a um determinado espírito ou mistério. Ele é utilizado como amuleto para atrair sorte, dinheiro, emprego, saúde ou amor. Como eu falei anteriormente, esses bonecos, eles podem ser confeccionados para auxiliar em processos de cura, para desmanche de magia, para ajudar no processo de auxílio financeiro, ou seja, gente, uma infinidade de coisas que não sejam especificamente, não sejam somente para fazer o mal, conforme isso é disseminado na maioria dos lugares. Mas não é tão simples para vocês confeccionarem, para as pessoas confeccionarem um boneco voodoo. Existe todo um ritual em torno disso, que vai desde a escolha e limpeza do material até os cânticos. É necessário também meditar sobre os desejos e emoções que serão depositados enquanto se confecciona aquele boneco. Finalizado o boneco, depois dele confeccionado, é hora então de espetar as agulhas ou os alfinetes. Ao contrário do que se imagina, aqueles alfinetes que estão sendo espetados podem ser utilizados para auxiliar a pessoa a qual está sendo destinada a confecção daquele boneco, entende? Então, assim, gente, existem locais específicos para você fincar os alfinetes. Não é assim aleatoriamente como a gente imagina. Finalizado todo esse processo de confecção e de espetar os alfinetes ou agulhas, é a hora de colocar os bonecos em um local alto e discreto. Depois disso, as pessoas também, aquelas que estão confeccionando, fazendo todo esse ritual, precisam acender velas e fazer orações destinadas a esse boneco até que seja alcançado o objetivo. Agora vamos falar um pouco sobre Hoodoo. O Hoodoo
é uma forma tradicional de magia popular afro-americana. Geralmente seus adeptos são também chamados de conjurer, conjurador, e root worker, raizeiro. De forma geral, poderíamos dizer que o voodoo é a união de três vertentes tradicionais de magia, cura e folclore de imigrantes europeus: o voodoo haitiano, o conhecimento sobre ervas e cura de nativos norte-americanos e o conjunto de técnicas mágicas e sabedorias compiladas de alguns grimórios europeus. O voodoo, gente, ele destaca-se exatamente porque aquelas pessoas que praticam o voodoo, elas lançam mão de itens que geralmente nós temos na nossa casa, itens comuns. Os conjuradores geralmente trabalham em suas próprias casas, embora hajam outros locais que são essenciais para a prática do voodoo, que são os cemitérios e as encruzilhadas. Ao contrário de outras religiões formais, o praticante do voodoo ele não precisa passar por processos iniciáticos. Não existe sacerdotes dentro dessa religião. Qualquer um pode professar essa fé desde que tenha conhecimentos de magia. Curiosamente, o voodoo é influenciado por três religiões: a católica, a protestante e o voodoo. Os praticantes do voodoo necessariamente precisam ter uma fé em um deus, uma deusa, loas, orixás. Eles precisam crer em alguma entidade superior. Lá em New Orleans, os praticantes do voodoo recorrem muito à fé católica e ao poder dos santos. Já nos estados protestantes, eles recorrem muito aos versículos da Bíblia e aos salmos, ao passo que onde a maioria recorre ao voodoo, é mais comum que as pessoas recorram aos loas. Muitas vezes, gente, pessoas que sem um maior conhecimento confundem o voodoo e o hoodoo, sendo que o voodoo é uma religião iniciática e o voodoo, não necessariamente, não precisa que as pessoas passem por processos iniciáticos, como eu falei para vocês antes. Qualquer pessoa que tenha um conhecimento de magia consegue praticar, pôr em prática as práticas voodoo. Além das famosas bonecas de pano ou de cera usadas para todos os fins, são muito típicas do voodoo as mojo bags, bolsinhas mojo ou gris-gris, que são saquinhos contendo ervas, pedras, ossos ou peles de animais para atrair algo ao seu detentor. Os curios, que são itens de origem animal, como dente de crocodilo, pé de coelho, pele de cabra e pele de gato preto, bem como os óleos com nomes muito curiosos, também conhecidos como óleos para vestir ou óleos para untar. Bom, gente, esse foi o conteúdo que eu preparei para vocês com muito carinho. Caso vocês tenham interesse, adquiram esse livro, gente, porque ele é riquíssimo em conhecimento, inclusive ele vem com muito mais detalhes. Claro que isso daqui eu fiz um resumo para que vocês entendam o que é as diferenças entre o voodoo haitiano, voodoo da Louisiana e o hoodoo, né? Naquele filme A Chave Mestra, se eu não me engano, eles passam mais ou menos o que é o voodoo. Vocês puderam notar, vocês que ficaram comigo até o final, né, puderam notar diversas semelhanças com o nosso candomblé, também algumas semelhanças com a Umbanda. É uma cultura, gente, uma tradição riquíssima e muito interessante. E é isso, a gente foi desmistificando, né? Porque eu confesso que até eu ler esse livro eu acreditava que aqueles bonecos voodoos só eram utilizados para fazer o mal, né? Conhecimento é tudo. Gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Na sexta-feira tá saindo o vídeo que eu prometi para vocês sobre as rainhas e reis voodoo, tá bom? E o Império de Marie Laveau, a rainha voodoo. Gente, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos para ajudar esse canal a crescer, tá bom, galera? Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.